Olá, este é o Sensitivo número 8 e nós vamos falar sobre testes de clarividência. As pessoas perguntam, mas como é que a pessoa tem certeza que é sensitiva? Como é que ela tem certeza que não está imaginando as coisas, que não está fantasiando, que acha que é sensitiva, mas não é? Que de repente ela tem alguns acertos, algumas coisas, por simples acaso. Ótima pergunta. Todo sensitivo que suspeita ter uma sensitividade procura orientação. Claro que é difícil ter uma orientação pelos caminhos convencionais, a psiquiatria, a psicologia, enfim, as escolas de estudos mentais e psíquicos não estão geralmente muito preparadas para lidar com sensitivos. Então a gente procura, em geral, os parapsicólogos, ou os parapsicólogos clínicos, que têm já alguma familiaridade com esse fenômeno e podem nos ajudar. Eu, particularmente, comecei a ter essas experiências muito cedo, ainda na infância. E na época não tinha computador, não tinha celular. Então o que eu pude fazer foi procurar ajuda parapsicológica, através da literatura e também através de contato com pesquisadores. O primeiro contato foi, claro, através dos livros do Dr. Joseph Banks Rhine, o pai da parapsicologia moderna. E através do Dr. Joseph Banks Rhine, eu passei a adaptar algumas das experiências que ele criou para avaliar estatisticamente se pode ou não haver um tipo de sensitividade, especificamente no campo da clarividência. Ou seja, tentar obter uma informação sobre alguma coisa oculta que os sentidos habituais não teriam como saber. Como é que a gente fazia isso? No meu caso, eu juntava amigos que participavam comigo desses testes e nós nos intercalávamos como experimentadores. Nós testávamos a sensitividade e a clarividência um do outro. Eu usei durante muito tempo potinhos como esse aqui. São potinhos de filme da Kodak, aqueles potinhos antigos de plástico. Esses aqui são originais de 1978. Nós usávamos 10 potinhos como esse. E nós fazíamos testes a partir de 3 potinhos, como esses aqui, até 10 potinhos. E sob as orientações que estavam impressas nos trabalhos do Dr. Joseph Banks Rhine, começamos a fazer uma série de experiências. Como é que era? A gente pegava de 3 a 10 potinhos, como eu disse, e em um deles colocávamos uma bolinha de metal. O experimentador colocava essa bolinha em um dos potinhos e a pessoa que estava sendo testada ficava fora da sala. Então ela não tinha possibilidade de saber qual potinho seria escolhido e nem como seria colocada a bolinha. A cada teste, nós trocávamos também as tampinhas, porque às vezes a tampinha tem uma marquinha, alguma coisa que poderia dar um sinal, quase que subconsciente, subliminar, onde poderia estar a bolinha. Então nós sempre trocávamos de potinho e trocávamos de tampinhas. Isso era colocado numa superfície plana, sem que a pessoa que estivesse sendo testada naturalmente visse, e depois ela entrava na sala. E ela tinha que dizer em qual dos potinhos estava a bolinha. Então nós fazíamos isso ou por escolha, ou seja, nós numerávamos potinho 1, 2 e 3. Então a gente chegava e dizia, está no potinho 1. Aí o experimentador verificava se estava mesmo ou não, e se estivesse a gente ganhava 1 ponto. E assim fazíamos em baterias de 10 testes de cada vez. Então isso era o tipo de escolha. Por eliminação, era o caminho inverso. Então colocava, por exemplo, a bolinha em um dos 3 potinhos, e nós dizíamos, não está na terceira, não está na primeira. E naturalmente a que sobrasse seria o potinho que nós escolhemos como tendo a bolinha. E assim nós fizemos com potinhos, 3 a 10 potinhos. O interessante é que esses testes, à medida que avançavam, foram nos dando uma convicção de que algo anômalo estava acontecendo. Como? Porque nós tentamos aplicar, como fez o Dr. Joseph Banks Rhine, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, aplicar o teste estatístico, a estimativa estatística. Então, nós aplicamos a matemática para saber qual seria o resultado esperado de acertos pelo acaso. Então, à medida que nós fazíamos mais testes e mais testes, aplicando a matemática e a estatística, nós íamos tendo convicção se aquilo estava dentro da previsibilidade estatística comum ou se estava fugindo do padrão esperado. Usávamos também
essas anotações assim, né? Então isso aqui são umas recordações da época, como vocês podem ver, de 1978. Eu tinha 18 anos na época, né? E já fazia algum tempo que eu fazia esses testes, desde os 14, 15 anos de idade. Aqui são alguns registros, né, que eu ia fazendo conforme os testes aconteciam e nós íamos marcando. O examinador marcava aqui as 10 tentativas e quantas eu acertava e quantas eu errava. Então aqui, por exemplo, tem 60%, 50%, 50%, né? São várias folhinhas que eu fui guardando, 50%, 80%, 90%, 60%, 80%, enfim, assim eu fui guardando, né? Ia fazendo esses testes e fui guardando e registrando os acertos, né? Então, isso aqui é uma lembrança, vocês podem ver, ó, é de 1978. Este aqui, por exemplo, 24 de março de 78. Foi feita, né, a primeira quinta por eliminação e a sexta décima por escolha. E isso aqui foi feito com luz apagada. Então a gente fazia com luz acesa ou com luz apagada, a gente tentava várias alternativas para ver se a sensitividade melhorava ou piorava conforme a mudança das condições ambientais. Luz acesa, luz apagada, enfim, isso aqui é uma recordação que ficou daquela época que nós começamos a fazer vários testes de clarividência, assim, residencial, né, sem grandes pretensões científicas. E eu obtive, assim, vários resultados interessantes. Alguns dias os testes eram ruins, eu tinha, assim, 20%, que é justamente estatisticamente o esperado de acerto, né, de acertar de 10 tentativas, o 20% estatisticamente é o esperado. Mas eu consegui ter 100% algumas vezes, 90%, 80%. Então, à medida que você vai tendo grandes acertos, você vai percebendo que alguma coisa está acontecendo ali que foge da perspectiva de normalidade estatística. E assim a gente vai tendo aquela convicção de que algo ali está acontecendo que merece melhor estudo. Eu passei por isso, outros amigos que também têm sensitividade também fizeram isso. Infelizmente, nem sempre foi possível fazer isso em laboratórios especializados. Então, nós fazemos em casa, com os amigos e com colegas de pesquisa. Outra coisa que fiz para testar essa clarividência foi ter contato com grandes pesquisadores. E assim, eu acabei conhecendo o Dr. Stanley Krippner, Dr. Hernani Guimarães Andrade, o Dr. William George Rowe da Universidade de Duke, enfim, nossa, vários, Dr. Hemendranath Banerjee. Na Suíça fui conhecer o Dr. Hans Nägeli Osjord. Enfim, tive contato com muita gente, muitas pessoas que dedicaram a vida a estudar esses fenômenos. E através delas, com a amizade, com o carinho delas e com a orientação delas, fui aos poucos desenvolvendo a certeza de que algum fenômeno estava de fato acontecendo comigo, que merecia ser estudado e que tinha ali sim um grau de assertividade que precisava ser aplicado para o bem comum. Assim, então, a minha sensitividade passou a ser usada para ajudar as pessoas, ainda que de uma maneira muito velada, porque, como eu disse a vocês em programas anteriores, os verdadeiros sensitivos não gostam muito de aparecer, não gostam de publicidade, não vão para a televisão, para os rádios e para os jornais, porque isso é um talento natural que nós não temos controle sobre ele. Ele é oscilante. Há dias em que nós estamos com uma capacidade muito acurada e há dias que nós temos um fracasso enorme. Porque o ser humano é assim, nós somos falíveis, né? Nós erramos e acertamos. E a sensitividade humana também funciona da mesma forma. Eu espero que isso tenha esclarecido as dúvidas de vocês, mas nós voltaremos a esse assunto de teste de sensitividade em futuros programas. Obrigado pela sua atenção e até o próximo, o Sensitivo. Psicobioenergética da felicidade. Uma dinâmica síntese de 50 anos de estudos e experiências com as mais diversas escolas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que deu forma a um revolucionário e divertido processo de reeducação existencial. Eventos ministrados pelo veterano palestrante e orientador existencial Felipe Pitt Van Putten. No próximo programa, A Dor das Mentiras.